Bom, pessoal, vamos então fazer a aula de equações trigonométricas, tá? Observa bem que em toda equação é necessário que a gente isole a incógnita, né? Isolar o valor de quem? Do x. Olha, equação do primeiro grau, você vai isolar o x. Equação do segundo grau, você vai usar a fórmula de Bhaskara ou soma e produto e vai isolar o valor do x. No caso 2x, né? x1 e x2. Na logarítmica, você vai isolar o x. Na modular, você vai isolar o x. É óbvio que em cada equação você vai aplicar as propriedades de cada matéria, não é verdade? Tá? Na equação trigonométrica não é diferente não. Você vai precisar isolar o x. Então observa bem o que acontece aqui. Olha essa primeira equação aqui. Essa primeira equação aqui, seno x igual a meio. Seno x igual a meio. Vamos dar uma olhadinha no círculo trigonométrico para a gente lembrar onde o seno vale meio. Olha, o seno vale meio aqui, nesse ponto, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? É no ângulo de 30 graus, o seno vale meio, e no ângulo de 150 graus, o seno vale meio, ok? Por isso que na equação, a gente tem duas condições. A primeira é para seno x igual a seno de 30, então fica que seno x é igual a seno de 30 é meio. E a segunda é seno de x que é igual a seno de 150, que seno de 150 também é meio, ok? Agora a gente tem seno de um lado, seno do outro. Vamos cortar. E vamos igualar, né? Seno x é igual a 30 graus, só que essa resposta é dada sempre em radianos, a gente transforma x π sobre 6. Eu já poderia ter colocado aqui, ó, seno de π sobre 6 no lugar do 30, tranquilamente. Mas eu preferi fazer assim para que você enxergasse melhor. Tá? Aqui é a mesma coisa, seno de 150, x é igual a 5π sobre 6. Concluindo, como é que eu posso dar essa resposta? Essa resposta é dada da seguinte forma, ó. Tem duas formas diferentes. A primeira é essa, ó. X pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ. Por que mais 2kπ? Vamos voltar aqui e verificar. Ó. Se você tem esse arco aqui, se você der uma volta completa aqui, você volta nele. Tá? Ele era 30, com mais 360, vai para 390. Então 30, 390, e vai continuando dando a volta aqui, ó, mais 360. São os arcos que a gente chama de arco côngruo. Todos os arcos côngruos a 30 graus vão ter essa solução aqui. Por isso que a gente diz 2kπ, ou seja, é 2π com o número k de voltas. O k pertence aos inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, indo no sentido correto da circunferência. Ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Ou então, o exercício pode sugerir que você resolva ele no primeiro quadrante ou na primeira volta. Se for só no primeiro quadrante, é só até 90 graus. Se for na primeira volta, você pode dar a resposta dessa forma aqui, ó. Você só tem essa resposta, é π sobre 6 e 5π sobre 6. Não tem mais, tá? Se for sugerido somente a primeira volta. Ok? Vamos dar uma olhada nessa equação aqui. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Já resolveram? Vamos lá fazer então. Olha, o que acontece aqui? Olha, cosseno de 2x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Vamos lá ver onde o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2, né? Observa lá, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Então, onde o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2? Ele é menos raiz de 2 sobre 2 aqui. Nesse ponto, 135 graus e 225 graus, que é 5π sobre 4 e 3π sobre 4. Ok? Então, vamos voltar lá e vamos ver as duas condições que a gente tem. A primeira condição, cosseno de 2x igual a menos raiz de 2 sobre 2, que é cosseno de 135 graus. E na segunda condição, cosseno de 2x, cosseno de 225 graus. Ok? Como tem cosseno daqui, a gente corta.
Cosseno aqui a gente corta. Lá também. Lá também vamos igualar. 2x igual a 135. 2x igual a 3π sobre 4. 2x igual a 225. 2x igual a 5π sobre 4, substituindo, né, o arco em graus pelo arco em radianos. Então sai que x é igual, olha, o 2 estava aqui multiplicando, passou aqui para baixo dividindo, só que já tem 4 lá, né, então ele passa multiplicando. Nós temos que x é igual a 3π sobre 8. Aqui a mesma coisa, o 2 está aqui multiplicando, ele passa para lá multiplicando o x, ele passa dividindo aqui, mas como tem um 4 embaixo, ele vai entrar multiplicando o 4. Então dá 5π sobre 8. Essa resposta, concluindo, você pode dar ela também de duas formas diferentes. A primeira é x pertencente aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 8 mais 2kπ, ou 5π sobre 8 mais 2kπ, com k pertencente aos reais. Ou então você pode dar essa resposta aqui, se ele sugerir somente a primeira volta da circunferência. Ok? Vamos para a terceira aplicação. Dá uma pausa e tenta fazer. Ok, já fizeram? Então vamos lá. Olha, o que acontece aqui? Agora é a tangente. Ok? Na tangente, raiz de 3. Vamos dar uma olhadinha na tangente aqui, onde ela vale raiz de 3. Olha, a tangente vale raiz de 3. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, só raiz de 3, só nesse ponto. Então, ela pega essa reta aqui, ó, onde dá 60 graus e onde dá 240 graus. Ok? A tangente é uma função que não tem valor para 90 e para 270. Ok? Vamos voltar lá para ver o que acontece então. Para essa equação, a gente tem apenas uma condição, porque os arcos são projeções, né, do seu valor. Então, olha, tangente de x menos π sobre 6 é igual a tangente de π sobre 3, que é o primeiro arco do primeiro quadrante lá. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Cortar a tangente aqui. Vamos escrever x menos π sobre 6 é igual a π sobre 3. Vamos isolar o x, que é isso que a gente quer. Ok? Vamos passar o π sobre 6 para lá, somando. Ok? Então vai ficar assim, ó. Tirando um MMC, né? Multiplicando aqui, ó. 6 por 3, 2π. 6 por 6, 1π. Ok? Então eu vou ter 3π sobre 6, que simplificando, eu vou ter x igual a π sobre 2. Conclusão, como é que eu vou dar essa resposta? Podemos dar ela da seguinte forma. X pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 2, mais só kπ. Por que só kπ? Porque ela sai daqui e chega só aqui e já para. Ela não dá uma volta completa na circunferência. Mesmo porque nesse ponto aqui não tem tangente. Ó. Então ela só faz daqui até aqui. Ó. E aquela resposta que a gente encontrou, π sobre 2, mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Ok? Dessa forma, a gente encerra essa aula de equações trigonométricas. Daqui a pouco passo os exercícios para vocês. Ctrl Shift.